Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Violência no interior. Bandido armado invade posto de pagamento, agride e ameaça o atendente. A segurança pública protesta. A quinta-feira foi marcada por manifestações de brigadianos e bombeiros contra o pacote do governador Eduardo Leite, que tramita na Assembleia. Cuidado com o sarampo. Número de casos da doença segue crescendo, enquanto a procura por vacinas nos postos é pequena. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A quinta-feira foi marcada por protesto de servidores da área da segurança pública no Rio Grande do Sul. Tudo isso porque os trabalhadores são contra o pacote do governador Eduardo Leite, que muda o plano de carreira do funcionalismo público também na área da segurança, atingindo Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Vamos ao vivo conversar com a Luciane Coleman. Ela está na frente da Assembleia Legislativa. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, mais de 13 mil policiais militares e bombeiros, tanto da ativa, da reserva e familiares, hoje realizaram aí uma das maiores mobilizações dos últimos anos. Eles realizaram uma caminhada aqui nas ruas do centro, encerraram a mobilização aqui na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, tiveram encontros com deputados estaduais e há pouco também tiveram aqui uma assembleia, de todos, que envolve aí 6 entidades aí da área da segurança. Assim como o próprio magistério, Felipe, que está em greve aí desde o dia 18 de novembro, ou seja, já iniciou aí a sua mobilização há bastante tempo. Segundo, inclusive, o CEPERS, são mais de 1.500 escolas, que aderiram a essa paralisação, entre paralisações totais e parciais. Agora, a Secretaria da Educação diz que são em torno de 1.096 escolas atingidas pela paralisação. A Polícia Civil já marcou para a semana que vem uma assembleia para o dia 10, mas já existe aí um indicativo de greve. E por falar nisso, sobre o que foi deliberado aqui, Felipe, eu vou conversar agora com o Aparício Santelano, que é o presidente da Associação dos Sargentos, Tenentes, Subtenentes da Brigada Militar. Boa noite, Aparício. O que ficou definido hoje aqui na Assembleia? Vai ter operação padrão? Vai ter aquartelamento? Boa noite. O movimento foi de suma importância, para a pressão aqui dos deputados e o governador ficar sensível e retirar esse projeto. Mas a gente deliberou aqui hoje, que o dia 16, vai ter começar a operação padrão, que significa que a viatura que estiver lá sem condições não vai sair para a rua, o armamento vencido, o colete vencido. Então nós vamos cumprir a lei, isso está dentro da lei. E outras mais decorrências que envolvem atividade policial ali na rua. E também, posterior a isso, ficou deliberado que nós vamos, a partir do dia 17, fazer fecha quartel. Se o governo não arredar pé de manter esse projeto que retira direitos adquiridos nossos, entendeu? Aí vai ser o quê? Surpresa. Nós não vamos anunciar que vai ser no quartel A, no quartel B. Até porque nós temos que ter, quem presta segurança tem que ter segurança para prestar o seu trabalho. E o governador aí está só da boca para fora, não está levando em conta a importância da segurança pública, que decorrente disso, entendeu? Afeta outras áreas que também são importantes para o Estado. Pois é, a votação está prevista para o dia 17. Rapidamente aqui, o Birajara Ramos, que é da Associação dos Bombeiros. Quais são os principais pontos de reivindicação, de todos os servidores da área da segurança? Bom, nós temos 2 principais projetos encaminhados aqui na Assembleia Legislativa, onde não teve uma construção, um diálogo com bombeiros e policiais militares. O primeiro, ele muda a fórmula de remuneração. O que ele traz nesse projeto? Ele traz o congelamento desses salários para aqueles que entrarão no futuro e um achatamento para aqueles que estão na ativa, pois ele retira os avanços temporais e faz uma redução através de uma parcela autônoma, onde não terá reajuste. O outro projeto que também nos preocupa muito, ele está contrariando a Constituição Federal, porque ontem foi aprovado no Senado de maneira unânime, como também já tinha sido aprovado na Câmara, o projeto que trata das alíquotas dos militares estaduais, dos militares do Brasil. Então não cabe aplicação de outra alíquota a nível de Estado. E o governador disse com todas as letras que não irá cumprir, criando então um passivo possível se os militares entrarem aí na justiça contra esse projeto.
Pois é, e por falar no governador, Felipe, hoje lá em Bento Gonçalves, durante a cúpula do Mercosul, ele falou sobre toda essa mobilização e sobre esse pacote, chamado por aqui de pacote de maldades. A nossa luta é pela educação, é pelo saneamento fiscal do Estado, pelo ajuste das contas e olhando para quem recebe menos. Por isso eu respeito as manifestações legítimas, desde que pacíficas. Qualquer desvirtuamento da ordem será rechaçada. O ponto é cortado, como deve ser em uma greve. O Tribunal de Justiça chancelou este entendimento. Essa é a responsabilidade do governo do Estado e nós vamos trabalhar para que haja aprovação dessas medidas que são importantes para os próprios servidores, para o povo gaúcho, para o futuro do nosso Estado. A única coisa que mete medo em político é o povo na rua. Quem disse isso? Ulisses Guimarães. Ainda não foi o povo, mas de qualquer modo teve um fato raro hoje. Soldados e oficiais marchando juntos. Governador Eduardo Leite, o senhor é um jovem. O que o senhor tem de idade, eu tenho mais tempo de comunicação e talvez o senhor não tenha percebido um fato histórico acontecido nesta quinta-feira. Já aconteceram outros protestos das áreas da segurança pública, mas que eu me lembro nos últimos 30 anos, nenhum do tamanho e repercussão do de hoje. O pacote é necessário? É, mas governador, mesmo sendo as áreas da segurança e educação as que mais consomem recursos, elas são sim as mais caras. Caras de carinho, governador. Caras da necessidade nossa da população que queremos mais e melhor segurança e educação e não menos. O ajuste fiscal tem que ser feito? Sim, tem, com o sacrifício de todos. O senhor foi legitimamente eleito para comandar esse processo e isso tem que ficar claro ao andar de cima das carreiras do Executivo e aos outros poderes que, na minha opinião, também têm que participar desse ajuste fiscal. Portanto, governador, enfrente os poderosos. O povo do Rio Grande do Sul vai reconhecer isso e, com certeza, vai mudar esse ambiente que hoje é de protesto para apoio. Mas o senhor tem que sair do palácio e liderar esse processo, governador. Porque senão, dia 16, a segurança vai parar, a educação já está parada e a situação só vai piorar para nós, população, que precisamos de segurança, educação e saúde. É isso que a gente quer do governo. Insegurança no interior do Rio Grande do Sul. Veja o que aconteceu em Cachoeira do Sul. Um bandido armado invadiu um posto de pagamento, agrediu e ameaçou o atendente. As informações direto da redação com o Guilherme Roquete. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Felipe. Satisfação em conversar contigo. A gente ainda não sabe se esse criminoso ele estava sozinho quando entrou no local ou se tinha alguém do lado de fora esperando por ele. O fato é que ele entrou nesse posto de pagamento, pulou o balcão e logo na sequência fez uma bagunça, Felipe. Começou a retirar todo o dinheiro que podia do caixa. A gente ainda não sabe exatamente a quantia levada, isso também não foi divulgado. Logo depois, ele fugiu. Esse caso aconteceu no finalzinho da tarde de ontem, por volta das 6h30 dessa quarta-feira, Felipe. Bom, Guilherme, foram divulgadas também imagens que mostram um atropelamento e o incrível dessa história toda que aconteceu em Santiago. Veja bem a imagem, a idosa na faixa de segurança, Guilherme. É verdade, Felipe. A idosa, ela estava atravessando bem em frente a um hospital e ela foi atingida por essa caminhonete. A motorista, de 58 anos, sai do carro logo em seguida, já desesperada. Exatamente, desesperada. Ela disse que por causa da chuva forte, e a gente vê nas imagens que estava chovendo bastante, ela não conseguiu ver a idosa. Como eu disse, esse caso aconteceu bem em frente ao hospital lá do município. A senhora que foi atingida, ela estava dentro do hospital cuidando do marido que estava internado. Nossa. No fim das contas, Felipe, os dois então acabaram sendo internados no mesmo quarto. Ela sofreu um traumatismo craniano leve, mas já está falando, está se recuperando. Sim. O marido teve alta e agora possivelmente ele é quem está cuidando dessa esposa.
A senhora também fraturou 2 costelas e ela ainda está perto de ter alta, o marido já teve, ela está mais perto de ter alta. E o atropelamento aconteceu na manhã do dia 26 de novembro e a imagem, então, foi divulgada apenas hoje, Felipe. Mas foi uma pancada, né? Ainda bem, né, que os ferimentos foram leves. Obrigado, Guilherme. E a gente tem outra informação sobre acidente de trânsito grave, flagrado por câmeras de segurança. Desta vez, uma pessoa, infelizmente, ficou morta aqui em Porto Alegre. O carro colidiu contra a fachada de uma revenda de veículos. As câmeras de segurança registraram segundos antes do acidente. É possível ver o veículo trocando de pista em alta velocidade. Logo em seguida, o condutor bate em uma moto, perde o controle da direção e derrapa até colidir em um muro de uma loja de carros. O barulho chamou a atenção de trabalhadores da Avenida Bento Gonçalves. Foi muito rápido. E na frente dele tinha uma moto. E ele me cortou e desviou da moto. Eu fui a 40 por hora até em casa. Não passei de nervoso. Não passei disso. Loucura. Nunca passei isso e faz anos que eu dirijo. O motorista do veículo, de 19 anos, foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro em estado gravíssimo. O carona não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Rodrigo Ramos de Oliveira tinha 26 anos. Ele era integrante de um grupo de pagode. Ontem foi muito bom. Que tristeza, né? O motorista do carro segue internado em estado grave. O motociclista, que aparece caindo um pouco antes da colisão do veículo no muro, teve ferimentos leves e não deu entrada em nenhum hospital. Hora da nossa agenda cultural e ela hoje é dedicada ao cinema, Guilherme. Sétima arte. É verdade, Felipe. Sempre é bom um filmezinho. Começa hoje e vai até o dia 18, a 5ª edição da Mostra do Cinema Russo na Casa de Cultura Mário Quintana, na capital. São 12 filmes, Felipe, a maioria inédita no Brasil. Entre eles, essa ficção científica chamada Stalker. As sessões acontecem sempre às 7 da noite. Além disso, tem uma outra sugestão. Por falar em ficção científica, o clássico Matrix faz 20 anos e volta para as telonas com sessões diárias às 9 e 10 da noite, lá no Shopping Total, aqui em Porto Alegre. O filme com Keanu Reeves fica em cartaz até o dia 11. E a estreia da semana é um filme de terror brasileiro. Um tipo de produção científica, Felipe, que não é muito comum por aqui. Mas esse caso é um roteiro em família. O roteiro é de Fernanda Torres, a mãe Fernanda... Aliás, o roteiro é de Fernanda Torres, a mãe Fernanda Montenegro integra o elenco, assim como o neto Joaquim. Na direção tem o genro Andrusha Waddington, que ainda tem Carol Castro, Felipe Camargo, Criolo e Lima Duarte. Tudo isso nesse elenco deste tipo que está sendo produzido aqui no Brasil. Já foi produzido, mas que não é muito comum. E quem quiser, então, o ingresso para qualquer sala do GNC, é só fazer o contato pelo 3230-5244, que vai estar levando, então, o ingresso para qualquer sala do GNC. Vale lembrar ainda que essa história que a gente está vendo aí é a vingança do espírito de um escravo que quer, então, fazer o mal para uma família. Uma história de vingança, uma história que não é muito comum no nosso cinema, mas que está aí em produção. Obrigado, Guilherme. Portanto, 3230-5244, liga e a gente paga o seu ingresso para você assistir um bom filme. Confira agora o recado que a Fabiane da EVT tem para você. Você aí que está me assistindo, você não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais juros abusivos. A EVT Assessoria vai te ajudar. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Então liga agora, anota o telefone 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 99770 2864. Eu vou repetir, presta atenção e anota, 3391 3852 ou um WhatsApp para 99770 2864. A gente pode te ajudar, não pague mais juros abusivos. E nós voltamos daqui a pouco para falar sobre saúde.
O número de casos de sarampo não para de crescer em 2019, mas é o seguinte, as pessoas não vão se vacinar. Em instantes, todos os detalhes sobre esse assunto e também sobre a participação do presidente Bolsonaro na reunião entre líderes do Mercosul que aconteceu em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, em instantes. Chegou a hora de um alerta. O número de casos de sarampo até novembro de 2019 já superou todo o ano passado aqui no Rio Grande do Sul. Então, tá na dúvida? Corre para o posto de saúde para reforçar a vacina que segue disponível. Catiene aproveitou o tempo livre para tomar a vacina contra o sarampo. Mesmo com o fim da campanha, as doses seguem disponíveis nas unidades de saúde. Pelo surto que está tendo, né, o pessoal está comentando bastante gente pegando, né, e como eu fiz só quando era criança, né, achei melhor para prevenir mesmo. Thaís aproveitou a vinda do filho para ficar imunizada. Eu conversei com a minha mãe, ela não lembrava se eu havia feito ou não, procurou a carteirinha e não achou. E aí hoje, conversando com as meninas aqui, elas acharam melhor fazer para garantir. De janeiro a novembro, 51 pessoas tiveram sarampo aqui no Rio Grande do Sul. Em todo o ano passado, foram 47. Além disso, 20 casos suspeitos seguem sendo investigados. O vírus do sarampo ele é transmitido da forma mais simples, né? Ao tossir, espirrar ou falar, então de forma respiratória. Então é um vírus altamente transmissível. Não precisa ter um contato íntimo e prolongado com aquela pessoa. Basta estar no mesmo ambiente e não estar protegido pela vacina, se corre o risco de pegar o sarampo. Os casos da doença estão distribuídos em 8 municípios gaúchos: Cachoeirinha, Porto Alegre, Gravataí, Tramandaí, Canoas, Ijuí, Alvorada e Dois Irmãos. Mais da metade dos pacientes tem entre 15 e 29 anos. 25% são menores de 1 ano. Qualquer suspeita da doença deve ser comunicada ao Disque Vigilância pelo telefone 150. Qualquer indivíduo que apresentar febre, associado a exantema, que são manchinhas vermelhas espalhadas pelo corpo, que pode vir acompanhado de tosse e ou coriza e ou conjuntivite, deve procurar um atendimento de saúde. O Jorge foi até o posto reforçar a proteção contra a doença, mas não foi necessário. Porque já tinha as 2 doses e tal, que eu nem me lembrava que eu tinha feito e tal. Faz até bastante tempo que eu não tomava. Sobre investimentos em saúde aqui no estado, hoje o governo federal liberou 213 milhões e 200 mil reais ao Rio Grande do Sul para ampliação de serviços. Conforme o Ministério da Saúde, 85 municípios serão beneficiados pelo repasse. Falando em governo federal, o presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quinta-feira em Bento Gonçalves para participar da reunião entre líderes do Mercosul. A reportagem é de Andrei Rosseto. No trajeto ao Vale dos Vinhedos, Jair Bolsonaro quebrou o protocolo e participou da inauguração de um posto da Polícia Rodoviária Federal em Bento Gonçalves. O presidente posou para fotos e subiu em um jipe da corporação. Bolsonaro abriu a reunião dos chefes de Estado do Mercosul e falou sobre a tarifa comum ao bloco. A taxação excessiva afeta a competitividade e é prejudicial a quem produz. O Brasil confia na abertura comercial como ferramenta de desenvolvimento e, por isso, insiste na necessidade de reduzir ou revisar a tarifa externa comum. Na sequência, o líder paraguaio Mário Abdo Benítez não citou diretamente os conflitos no continente, mas disse que o bloco tem o compromisso de revigorar a democracia com mais democracia e não com anarquia. Mejorar nossas democracias com mais democracia e não com anarquia. Depois dos discursos, Bolsonaro passou a presidência do bloco para o colega paraguaio. Neste momento, sem notar que os microfones estavam ligados, o brasileiro brincou com Mário Abdo Benítez, fazendo uma referência ao comportamento de líderes da esquerda. Ele quer continuar presidente, não dá para dar um golpe, não? Tudo quando eles perdem, ele diz que é golpe. O Brasil se despede da presidência do Mercosul com a assinatura de 8 acordos durante a cúpula. Entre eles, o reconhecimento mútuo de assinaturas digitais, a cooperação policial entre os países na região de fronteira e o acordo de indicação geográfica, que valoriza a produção local, como os vinhos e espumantes aqui do Vale dos Vinhedos. Bolsonaro foi embora sem falar com a imprensa. Ele estava com pressa para chegar ao Rio de Janeiro e assistir a partida entre Flamengo e Avaí,
agora à noite. Antes de encerrar o segunda edição, eu quero avisar que sábado tem novidade na apresentação do SBT Brasil. Nesse sábado, eu estarei junto com a gaúcha Carolina Guaidas apresentando o SBT Brasil, a partir das 19h45 e, é claro, a gente quer a audiência de todos vocês. Maravilha, então, sábado, 7h45 da noite, não perca essa dupla maravilhosa de gaúchos, André Har e Carolina Guaidas, na apresentação do nosso SBT Brasil, que chega agora com as notícias nacionais e internacionais. O André está aqui amanhã às 11h40 no SBT Rio Grande. Tchau!